Às vezes as pessoas querem entender o que está acontecendo nesse mundo. Simples. A palavra de Deus fala sobre isso. O que está acontecendo no mundo, inclusive no nosso país. Inclusive no nosso país, a injustiça, os roubos, a corrupção, a maldade. Tudo que está acontecendo, a Bíblia nos fala sobre isso. Fala do que está acontecendo e ainda do que vai vir a acontecer. Então aqui em João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todos que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus, que é o Senhor Jesus. Este é o julgamento. Olha só, este é o julgamento, disse o Senhor. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que essas suas obras se manifestem. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então, o que acontece no mundo é essa corrupção, essa maldade, essas pessoas assassinando os outros por nada. E isso é porque essas pessoas preferiram mais as trevas do que a luz. Por isso elas têm maldade no coração. Você vê que uma pessoa, um corrupto, um político corrupto, ele não pensa na nação, ele não pensa nas pessoas de menos capacidade para ter uma vida abençoada. Eles não pensam nisso. Eles roubam e tiram dessas pessoas médico, o alimento, tira dessas pessoas o colégio, tira dessas pessoas o que seria o básico delas. Porque eles vivem nas trevas, preferiram mais as trevas. E nós temos passagem bíblica muito forte. Você vê que o próprio Senhor Jesus, ele na sua caminhada de fé, ele pregava para as pessoas se arrependerem dos pecados, largar o erro, largar as coisas erradas e fazer o que é certo, para que essas pessoas viessem ter uma vida abençoada, viessem alcançar a salvação, pararem de sofrer. Mas aqueles homens maus, gananciosos, facciosos, corruptos, que ali estavam, não queria que o povo fosse liberto, não queria que o povo viesse ter uma vida tranquila. Por quê? Porque eles eram opressores, eles tinham aquele povo na mão, eles dominavam aquele povo, eles roubavam aquele povo. Por isso que o Senhor Jesus disse: vocês são víboras que botam fardo sobre as pessoas, mas não movem uma unha para ajudar eles. Nós vivemos numa época assim, aonde muitos políticos são corruptos, são pessoas que só querem tirar, roubar os outros e não ajudam essas pessoas em nada. Mentem, fazem propagandas mentirosas para fazer com que algumas pessoas que não têm muito conhecimento venham entender que eles estão fazendo o que é certo, e não é. Eles estão roubando e são provados pela justiça, são provados pelos atos que eles cometem. Mas a impunidade, leva essas pessoas às vezes a seguir em frente. Mas a impunidade do homem, mas a justiça de Deus, eles não vão escapar. Escuta bem o que eu estou te falando. Olha o que diz a Bíblia. Aí o Senhor Jesus começou a pregar e falar: se liberte, larga o pecado, larga o erro, hoje acerte os seus caminhos, faça aquilo que é correto. Aqueles que roubam, deixem de roubar. Aqueles que matam, deixem de matar. Aqueles que mentem, deixem de mentir. Aqueles que adulteram, deixem de adulterar. Aqueles que prostituem,
deixam de prostituir, aqueles que bebem, aqueles que fazem as coisas erradas, deixam de fazer. O Senhor Jesus vem pregando isso, pregando a união da família, o amor entre a família, o amor ao próximo, né? Ele até fala isso, aqueles que não amam o próximo, esse não tem a presença de Deus. Então, ele vem pregando sobre isso. Mas o que esses homens maus fizeram? O que eles fizeram? Arrumaram uma curriola, arrumaram um grupo maldito do capeta para levantar problemas, leis, mentiras, enganos contra o Senhor Jesus, para levar ele preso. Interessante que quando levam ele preso, que chegam até Pilatos, Pilatos diz o seguinte: olha, eu não tenho nada que acuse esse homem, não tinha nada que acusava o Senhor Jesus, não tinha nada. Mas aqueles homens maus não desistiram, eles queriam ver a morte do Senhor Jesus, eles queriam ver a destruição, porque o Senhor Jesus pregava contra eles, pregava contra as obras más que eles faziam, e por isso aqueles homens se revoltaram contra o Senhor Jesus. E o que eles fizeram? Maquinaram o mal, mentiram, levantaram provas falsas contra ele e levaram ele à crucificação. Interessante, e aí essa palavra aqui em João capítulo 3, versículo 16 em diante, tem tudo a ver com o que eu vou falar. Que é interessante que quando eles estavam lá, que Pilatos disse: olha, eu não posso crucificar esse homem, porque não tem nada que o condene, nada. As obras desse homem é perfeita, tudo que ele faz é perfeito, não tem nada que possa condenar esse homem. Mas aqueles filhos do capeta, aqueles roubadores, aqueles corruptos, aqueles homens maus que só pensavam nele e não no povo, disseram: crucificai. Aí estava ali Barrabás, que era um ladrão, que era um assassino, que era um estrupador, que fez tudo de errado, que tinha várias provas contra ele. E aí, naquele dia, o líder dali disse: olha, então, vocês escolhem quem vai ser crucificado, Jesus ou Barrabás? O povo não escolheu o Senhor Jesus, mas aquele grupo de víboras usado pelo capetas, corruptos, homens maus, homens que só pensavam em si próprio, orgulhosos, prepotentes, facciosos, disseram: Barrabás. Por isso que esse texto de João foi muito pertinente nessa passagem, que diz que os homens, alguns homens, claro que não são todos, mas homens preferiram mais as trevas do que a luz. E hoje não é diferente. Tem muitos aí que estão preferindo mais as trevas do que a luz. Por isso tem dentro deles a maldade, dentro deles a corrupção, dentro deles a destruição de uma nação. Eles não estão nem aí se a nação vai ser destruída, se pessoas vão morrer, se pessoas vão sofrer, não estão nem aí, porque eles são do mal. Eles são pessoas más, pessoas ruins, sem caráter, sem escrúpulo nenhum, sem misericórdia nenhuma, só pensam em destruição. Mas se o povo entendesse esse texto, viria para a luz, começaria a lutar por justiça, e eu tenho certeza que o nosso Senhor Jesus nos daria essa justiça, porque Ele disse que Ele é o Deus da justiça. Deus da justiça. Então, meu amigo, minha amiga, nós não podemos desistir da luta, não podemos abandonar o caminho da fé, por causa de homens corruptos e maus, homens facciosos, gananciosos, que a Bíblia diz que teria, mas eles iriam perecer, iriam ser destruídos. E essa palavra é verdadeira, vai acontecer, porque o homem pode até corromper a justiça do homem, mas a justiça de Deus, homem nenhum pode corromper. E a Bíblia diz que aquilo que se planta vai colher. Então aguarde, porque o poder de Deus vai descer e vai destruir toda essa injustiça do capeta e vai trazer a paz que muitos de nós queremos. Que o Senhor Jesus te abençoe.